corrigiu a prova lá do jeito que era necessário e depois a gente conversou um pouquinho e teve poucas pessoas que vieram, né? Então, desce aí mais vezes para a gente conversar, tá bom? Oi, bom dia, todo mundo me ouvindo? Sim? Ok. Sofia Machado, você consegue fechar o seu microfone que está aberto? Obrigada. Isto. Vê se você consegue fechar ele aí. Deu. Obrigada, querida. É que senão fica dando um eco aqui, daí atrapalha também os outros colegas, tá? Se você quiser falar alguma coisa, pode falar, daí tudo bem, tá? Ou então só escreve ali no chat, tá? Certo? Pode acontecer, tá? Se precisar abrir o microfone para falar, para perguntar, não tem problema. Tá certo, gente? Fiquem bem à vontade, tá? Bom dia, Letícia, também. Tudo bem com vocês? Bom, gente, então, peraí que deu um probleminha aqui no meu chat aqui do outro computador, perdi ele, vou ter que voltar aqui para achar onde vocês estão, aqui, agora cheguei nele de novo. Ok. Bom dia, Carolina. Então, pessoal, nós estávamos, né, estamos ainda, na verdade, né, já faz algumas aulas que a gente está tentando fechar essas questões relacionadas, né, aos processos reprodutivos, assim. Então, a gente viu um pouquinho sobre os órgãos dos sistemas reprodutores masculino e feminino, a gente viu na nossa última aula sobre a formação dos espermatozoides, o processo, né, realmente de formação. A gente já sabia, né, que acontecia lá no interior dos testículos e tal, né, mas a gente foi um pouquinho mais, né, com um pouquinho mais de aprofundamento sobre o processo mesmo, né, de formação. E na aula de hoje, a gente vai mostrar para você esse processo de formação do óvulo, do gameta feminino, então, tá? Então, se na aula passada eu chamei de espermatogênese, nesta aula eu vou chamar de ovulogênese, porque vem a ser a formação do óvulo. Você prestou atenção na minha fala? Ó, ovulogênese. Se aparecer para você, pessoal, ovogênese, a terminologia também é aceita, mas não é a expressão mais correta, porque biologicamente, óvulo é o gameta, ovo já seria a célula resultante do processo de fecundação, que é o que a gente chama de célula ovo ou zigoto, e daí já seria depois da fecundação. Mas tudo bem, como eu disse, em termos de denominação, falar ovulogênese ou falar ovogênese dá na mesma coisa. Eu estou chamando sua atenção em relação a isso, porque às vezes em exercícios, algumas questões trazem a expressão ovogênese. E aí o aluno fica em dúvida, será que é a mesma coisa? É, tá, pessoal? É a mesma coisa, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do PowerPoint que tem esse material, né, da ovulogênese, e a gente vai voltar conversando, tá bom? Então, ó, o que a gente vai estar falando na aula de hoje é a ovulogênese. E como eu tinha dito para vocês, se aparecer ovogênese também não tem problema, tá? Certo? A mesma coisa, ok? Só para você se organizar, assim, se orientar, o material ele tá lá no Coque Arquivos, né, pessoal? E eu sempre nessa primeira página aqui, né, do material, eu coloco o livro e o capítulo que tá, se você quiser, né, fazer a sua organização, tá? Certo? E daí aqui eu já vou direto ali no módulo que a gente está trabalhando, que é esse módulo 86, que envolve a formação dos gametas. Isso aqui é igual ao que tinha lá na espermatogênese, só para lembrar, né? Se eu falo de gameta, eu estou pensando em reprodução sexuada, né, gente? E a reprodução sexuada, ela tem uma vantagem, né, em relação à reprodução assexuada, que eu começo a representar aqui para vocês isso, né? Porque que vantagem é essa? É a variabilidade genética. E por que eu estou começando a trabalhar isso? Porque assim que a gente terminar essa parte de reprodução aqui, né, essas características relacionadas ao processo reprodutivo, a gente entra na genética. E a genética, ela está diretamente ligada a isso. Então, é importante, né, que a gente entenda esses processos, formação dos gametas, como eles são formados, por quê? Porque a união desses gametas vai originar um novo indivíduo. E é aquela velha história que a gente já conversou em várias aulas, que é importante que você tenha bem claro. O que acontece durante o processo de fecundação?
o material genético do gameta masculino, o material genético do gameta feminino, vão se juntar. Isso significa que as informações genéticas do novo indivíduo, elas vão ser definidas ali, no momento da fecundação. O que nós somos geneticamente, o que você é geneticamente, é o resultado disso, na verdade. É o resultado da fusão do gameta masculino com o gameta feminino. Daí, aqui, de novo, a gente vai levar sempre a ideia para o lado biológico, né? Então, a gente está pensando nesse sentido, fusão de gametas. A gente não está pensando pai e mãe. Não, tudo bem, tudo bem. Você pode dizer assim, ah, Clarice, mas o gameta masculino veio do meu pai, o gameta feminino veio da minha mãe. É, mas tem situações que, de repente, os seus pais adotivos, por exemplo, eles não doaram os gametas para você nascer, mas eles te criaram. Eles são seus pais? Sim, eles são seus pais. Mas, biologicamente, o que você tem veio de quem forneceu para você. É meio frio, parece, essa história, né? Mas é bem isso. O que eu sou geneticamente depende de um gameta masculino e de um gameta feminino, que às vezes não tem nada a ver com as pessoas que estão nos meus laços familiares, as pessoas que me criaram, que me dão carinho, que me alimentam todos os dias e assim por diante, certo? Então, biologicamente falando, né, a tua constituição genética veio no momento da fecundação. E aí a gente vai ter que conhecer um pouquinho esse processo de formação dos óvulos, que é o que eu chamei de ovulogênese. Como eu disse para vocês, poderia ser ovogênese também, tá? Certo? Gente, tem que prestar atenção, porque assim, ó, algumas etapas desse processo são semelhantes ao da espermatogênese. Então, você vai me ouvir aqui o tempo inteiro fazendo uma comparação, tá? No entanto, tem algumas diferenças fundamentais, entende? Então, ao mesmo tempo que eu diria para você assim, ó, é bem parecido, eu vou dizer que é bem diferente, na verdade, certo? Em todas as etapas tem algumas diferenças que a gente precisa reforçar. Claro, vai acontecer nos ovários? Sim, isso a gente já sabe. O que tem nos ovários que estão relacionados com esse processo de formação desses óvulos, então? Nos nossos ovários tem nossos, porque nós somos as portadoras dos ovários, mas aquela história que eu já falei para vocês, meninos também precisam prestar atenção nisso, tá bom? Nos ovários encontram-se, na verdade, células que a gente chama que em conjunto formam os folículos. Posso chamar folículos ovarianos ou posso chamar folículos de Graafi? O que é um folículo, Clarice? É um conjunto de células. Quem são essas células que formam esses chamados folículos? Então, vamos lá. Nos nossos ovários tem muitos folículos, muitos grupinhos de células. São isso aqui, ó. Isso aqui é um grupinho de célula, tá vendo? Ó? Isso são várias células, não é uma, são muitas. E isso aqui forma um folículo. Só que no folículo eu tenho que diferenciar para vocês duas células diferentes, assim. Não tem só duas, mas dois grupos de células diferenciadas, importantes, tá? Num folículo, tem sempre as chamadas células germinativas, que são aquelas células que vão originar os gametas, efetivamente, certo? Então, em cada folículo tem uma célula germinativa que vai formar um gameta, perfeito? E, além da célula germinativa, no folículo, estão as células foliculares. O que são as células foliculares? São as células que vão formar os hormônios daí. Então, nós temos as células produtoras de gametas, que são as células germinativas, e as células produtoras de hormônios sexuais, que são o estrogênio e a progesterona. Não era muito diferente lá na espermatogênese, porque dentro dos testículos, os meninos têm as células germinativas para formar os espermatozoides. Mas eles têm também as células de Leydig, que são células especializadas na produção na verdade, é um só aqui, né? Do hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Como eu disse, tem diferenças, mas tem semelhanças. Aqui, a questão é que essas células, elas estão organizadas em grupinhos, não estão espalhadas aleatoriamente lá dentro, né? Dos ovários. Lá nos meninos ficava dentro dos túbulos, lembra dos túbulos seminíferos? As células germinativas na parede e depois iam passando pelo processo. Aqui eu tenho, num ovário cortado, ó, vários folículos. E esses folículos contêm as células germinativas e as células produtoras dos hormônios. Perfeito? Seguindo aqui, qualquer coisa você me chama, tá? Eu vou te mostrar esse processo
de formação do gameta. Então, eu vou partir do princípio que lá dentro do ovário está a célula germinativa. Onde está a célula germinativa? Envolvida pelas células foliculares, lembra disso? É sempre um folículo, na verdade. Mas eu agora vou pegar só célula germinativa, porque eu quero comparar o que acontece aqui na formação do óvulo com o que acontece na formação do espermatozoide, tá certo? Então, dentro do ovário, as células germinativas. O que vão acontecer com essas células germinativas? Essas células germinativas vão ter que formar outras células germinativas. Por quê? Por que isso, Clarice? Porque a mulher vai produzir muitos óvulos ao longo da sua vida. Então, se ela vai produzir muitos óvulos ao longo da sua vida, ela não pode ter uma célula germinativa, tá? Então, vamos pensar no princípio do processo. Muito bem, isso é mitose, a gente já sabe disso, mitose forma células iguais, e esse período é o que a gente chama de período de multiplicação. E essas células germinativas agora vão passar a ser chamadas por nós de gônias. Você lembra que eu falei isso quando eu expliquei na semana passada a espermatogênese? Eu falei para vocês que eram as espermatogônias e agora eu vou falar que são as ovogônias, ó. Então é sempre assim, fica mais fácil quando você lembra das gônias, que aí você associa os dois processos, né? Então as células germinativas vão formar gônias. O que são as gônias? São as células que estão prontas para passar pelo processo efetivo de formação do gameta, certo? O que vai acontecer aqui com essa ovogônia? O mesmo que acontecia com a espermatogônia, ela vai crescer. Ela vai aumentar a quantidade de nutrientes que tem dentro dela. Gente, só que tem um detalhe aqui que eu preciso reforçar com vocês agora e depois vai aparecer escrito também, tá? Isso que eu estou falando para você aqui, ó, esse período de multiplicação, onde as células germinativas fazem mitose, esse período de crescimento, onde as ovogônias acumulam nutrientes, acontece enquanto uma menina está no útero da sua mãe. Ou seja, na verdade, pessoal, isso que eu estou te falando aqui já aconteceu na vida de todas as meninas que estão aqui me ouvindo e as que estão me ouvindo também, certo? Quando a menina nasce, isso já acabou, já aconteceu, enquanto ela estava na vida intrauterina. Mas depois eu coloco isso período por período e eu reforço isso com vocês, tá? Então, uma diferença principal, pessoal, entre a espermatogênese e a ovulogênese é exatamente isso, o período da vida em que isso acontece. Na espermatogênese, o período de multiplicação, as mitoses, elas continuam acontecendo ao longo de toda a vida do rapaz, do homem e do idoso também, certo? Aqui na ovulogênese não é assim, tá? Na ovulogênese, o período de multiplicação e o período de crescimento, ele encerra antes mesmo do nascimento, tá certo? E tem uma outra diferença aqui que eu já vou reforçar com você. Esse período de crescimento aqui, onde a gente vai ter o acúmulo de nutrientes, esse acúmulo de nutrientes é grande. É aí que faz a diferença entre o tamanho do espermatozoide e o tamanho do ovócito. O gameta masculino é pequeno em relação ao gameta feminino. E por que tem essa diferença? Por causa desse período de crescimento. E por que esse período de crescimento aqui tem que ser grande? Porque os nutrientes que vão dar condições para o embrião começar a se desenvolver vêm daqui. Vem desta célula, não vem do espermatozoide. Não sei se você lembra, o espermatozoide, ele entra apenas contribuindo com o material genético. E todos os nutrientes, nutrientes mesmo que eu tô falando, nutrientes têm que estar onde? Aqui, no gameta feminino, certo? Isso, pessoal, não é só na espécie humana, tá? É em todas as espécies de animal. Quando você estudou embriologia, inclusive, você estuda a classificação desses óvulos de acordo com a quantidade de vitelo. É vitelo isso, tá? Esses nutrientes aqui se chamam vitelo, literalmente. Vamos dar continuidade a esse processo. Então, as gônias já cresceram, acumularam bastante nutrientes. Qualquer dúvida, você vai me mandando ali no chat, tá?
Daí, essa célula que já acumulou bastante nutrientes, então ela já está pronta para passar pela meiose. Primeira divisão da meiose. Meiose 1, que a gente chama, né? Então, aqui nós já temos mais uma diferença. Vê, o esqueleto estrutural é o mesmo, mas as diferenças vão aparecendo, como eu tinha dito para vocês. Sabe qual que é a diferença que vai acontecer aqui? Não é na separação do material genético, isso é tudo igual, tá? O ovócito 1 é uma célula diploide, ele passa pela meiose 1 e forma as células haploide. A diferença está na quantidade de nutrientes que tem nestas duas células formadas. Vai formar duas células, tá, pessoal? Isso você não pode ter dúvida. Só que uma célula, olha só, é uma célula pequenininha. Pequena por quê? Porque ela é quase nada de citoplasma. Não posso dizer que não tem nada, mas a quantidade de nutrientes no citoplasma desta célula pequena, a quantidade de nutrientes é muito pequena. Aonde ficam os nutrientes? Praticamente numa única célula. Então, a meiose 1 vai formar duas células de tamanhos diferentes. A célula pequena, que não tem praticamente nada de nutrientes, é chamada de corpúsculo ou glóbulo polar. E a outra célula grande, que tem os nutrientes, é o ovócito 2. Ah, peraí. Vamos lembrar um pouquinho na espermatogênese? Na espermatogênese, quando o espermatócito 1 fazia meiose 1, formava dois espermatócitos 2. Aqui não. Aqui, um ovócito 1 forma apenas um ovócito 2. A outra célula não é ovócito 2. É um corpúsculo polar, certo? Mas para a gente terminar o processo de meiose, tem que acontecer meiose 2, certo? Para a gente chegar no final dessa história. Depois eu vou ter que voltar para ver algumas diferenças ainda. Quando acontece a meiose 2, a célula pequenininha ali, o corpúsculo polar que foi formado, esse primeiro corpúsculo polar, se ele fizer meiose 2, ele vai formar dois outros corpúsculos polares, porque são duas outras células pequenininhas. Se não tinha nutriente, não vai adquirir nutrientes agora, certo? E o ovócito 2, quando fez a meiose 2, de novo, gente, olha só o que aconteceu. A divisão do citoplasma aqui, ó, é desigual. E mais uma vez, o ovócito 2, ele vai originar uma célula pequenininha, que é mais um corpúsculo polar, e uma célula grande. Esta célula grande já é o óvulo prontinho. E isso constitui, então, o que a gente chama de período de maturação. Então, se você comparar, né, ó, a ideia de períodos praticamente é o mesmo. Período de multiplicação com as mitoses. Período de crescimento aumenta a quantidade de nutrientes no citoplasma da célula. Período de maturação é a meiose 1 e a meiose 2. E aqui, na ovulogênese, não tem aquele período de diferenciação que tinha lá na espermatogênese. Lembra que o espermatozoide mudava a sua estrutura, constituía o flagelo? Aqui não tem, o óvulo já está prontinho, certo? Formado. Gente, isso aqui é o processo. E aí aqui vamos analisar ele e ver algumas diferenças ainda nesse processo. Uma ovogônia. Te prepara para responder ali no chat como tu fez outro dia para mim, tá? Por favor. Uma ovogônia, ó, no final do processo, forma apenas um óvulo, certo? Ó, uma ovogônia, virou um ovócito 1, fez meiose 1, um ovócito 2, virou um óvulo apenas, certo? Ok? Perfeito? Se eu dissesse para você assim, ó, que uma mulher produziu ao longo da vida dela, certo? Ao longo de toda a vida dela, 200 óvulos. Quantas ovogônias passaram por esse processo para a mulher produzir 200 óvulos? Responde aí para mim que tem mais uma pergunta já aqui. Ó, presta atenção. Escuta bem, por isso que você tem que entender a diferença. Ó, uma ovogônia só formou um óvulo. Então, se ao longo da vida tem 200 óvulos sendo formados, foram 200 ovogônias que passaram por esse processo. É diferente da espermatogênese, né? Porque na espermatogênese era assim.
uma espermatogônia formava 4 espermatozoides. Não é verdade? Aqui não é assim. Aqui uma ovogônia só forma um óvulo. É verdade que forma 4 células, ó. Só que são 3 corpúsculos polares, e os corpúsculos polares não são gametas. Tem uma pergunta que me foi feita aqui, que é sobre o primeiro corpúsculo polar. O primeiro corpúsculo polar, esse primeiro corpúsculo polar, ele foi resultado da primeira divisão de meiose, certo? A meiose 1, ó, aconteceu aqui, ovócito 1 sofreu a meiose 1, daí formou um ovócito 2 e um corpúsculo polar. Então, o resultado, a formação dos corpúsculos polares já é resultado da meiose, tá? Daí a meiose 1 forma o primeiro corpúsculo polar e a meiose 2 vai formar o segundo corpúsculo polar. Perfeito? Ok? Se tiver mais alguma dúvida, você vai me falar. Ana Laura, você entendeu direitinho ali por que é 200, né? Umas pessoas responderam 200, 200, 200, a minha pergunta das ovogônias e dos óvulos, né? E a Ana tinha respondido 50, porque ela tinha feito uma confusão ali, tá? Então, a pergunta da Caroline aqui, ó, era... Obrigada, Ana. Era justamente o que eu ia falar agora, tá? A pergunta da Caroline foi, por que prof, o que acontece com o corpúsculo polar, né? E ele serve para quê? Presta atenção aqui comigo, todo mundo, por favor. Olha só. Eu vou voltar no começo, tá? Voltar no começo, Clarice? É, só para você entender isso mais ou menos. Esse período de multiplicação, ele durou até aproximadamente o 3º mês de gestação. Ou seja, provavelmente a mãe de você, as nossas mães, né, vamos falar assim, elas às vezes nem sabiam ainda que estavam grávidas, às vezes nem sabiam que era uma menina que estava se formando, mas estava formando os órgãos genitais já. Por quê? Porque nós temos a definição e a determinação do sexo lá no momento da fecundação com os cromossomos sexuais. E aí os ovários dessa menina que estava em formação lá na gestação já estava fazendo as gônias. Isso aconteceu lá no início, então, da vida intrauterina. Do 3º até o 5º mês de gestação de uma menina, o período de crescimento está acontecendo. Então, olha só, pessoal, durante aproximadamente 2 meses de formação embrionária, as gônias estão acumulando nutrientes. Quais gônias, Clarice? Todas, tá? Todas as gônias de uma menina vão virar ovócitos 1 até mais ou menos o 5º mês de gestação. Ou seja, há um consumo de nutrientes bem significativo na formação desses ovócitos 1. O que eu estou fazendo? Por que eu estou falando tudo isso? Para explicar aquela pergunta que a Caroline fez. Aí o que vai acontecer com esse ovócito 1? Ele vai fazer meiose, ou seja, vai formar 2 células. Só que daí, pessoal, esses nutrientes que estavam acumulados aqui, ó, no ovócito 1, se fosse uma divisão normal, né? Esses nutrientes estariam divididos em 2 células, que depois estariam se dividindo mais uma vez. Ou seja, eu dividiria todos os nutrientes em 4 células. Poderia ficar com poucos nutrientes e seria insuficiente para iniciar o desenvolvimento embrionário. Até esse embrião chegar no útero, formar placenta, cordão umbilical, de onde vêm os nutrientes? Vem desse processo de acúmulo que teve aí nesse período de crescimento. Então, a seleção natural, né, selecionou desse jeito. Vamos pensar assim, né, gente? É seleção natural isso, tá? Não é que alguém pensou que tinha que ser assim, certo? É assim porque a seleção natural selecionou desse jeito. Para quê? A ideia que a gente tem é isso, que todos os nutrientes que foram acumulados nesse período de crescimento se mantenha em uma única célula, que é esse óvulo que está formado aqui, com nutriente suficiente para dar início ao desenvolvimento embrionário. E o que acontece com os corpúsculos polares? Eles degeneram, desintegram, desmancham. A bem da verdade, pessoal, a bem da verdade, tá? Esse primeiro corpúsculo polar aqui, ó, ele degenera, na verdade. Ele dificilmente faz meiose 2, certo? Mas a gente mostra para vocês no esquema, para você entender e comparar com o que acontece na espermatogênese.
Mas na vida mesmo, esse primeiro corpúsculo polar, ele já desmancha, já se desintegra na grande maioria das vezes, tá certo? Ele não tem, como é que eu vou dizer, condições de ficar vivo, né, por muito tempo, até pela falta de nutrientes mesmo, certo? Então, eu diria para Caroline assim, para que servem os corpúsculos polares? Depois de formados, eles não servem para nada, mas eles são importantes porque fazem com que todos os nutrientes fiquem em uma célula. Você consegue entender essa história, assim? Formado mesmo, ele agora não serve para nada. Mas se não tivesse tido a formação dele, primeiro, teria 4 óvulos sendo formados aqui. Gente, se cada vez que acontece esse processo, formássemos 4 óvulos, se 4 óvulos fossem liberados do ovário sempre, você já está pensando que nem eu? Pode ser. Não, não, na verdade o que é liberado é o ovócito no nosso ovário, mas vamos pensar nessa história no processo como um todo. Se sempre formamos 4 óvulos, se cada vez a gente liberasse 4 óvulos, 4 gametas, entram milhares de espermatozoides, ou seja, teríamos sempre quadrigêmeos, né, gente? Cada gestação. Mais uma coisa pela qual não daria muito certo se o processo não fosse assim, certo? Deixa eu só ver ali que tem mais algumas perguntas, tá? Então, o corpúsculo polar depois de formado não tem função, isso mesmo, é bem isso. Primeiro, o corpúsculo polar não se divide? A maioria das vezes, na vida real, assim, na prática, esse primeiro corpúsculo polar, ele já degenera, na verdade, tá? Por quê? Deixa eu só ver aqui, tem mais uma pergunta. Ele só serve para que a meiose não se complete. Não, a meiose tem que se completar, viu? A meiose tem que se completar, senão eu não tenho a formação dos gametas, certo? A diferença, pessoal, é assim, olha só, isso aqui seria a célula, tá? Normalmente, depois que dividiu o material genético, formou os 2 núcleos, a célula iria se dividir aqui no meio, né, ó, e formaria 2 células mais ou menos do mesmo tamanho. Agora, aqui não vai acontecer isso. O ovócito, ó, os dois núcleos, e o que vai acontecer? A divisão vai acontecer assim, ó. Essa célula aqui fica pequenininha e essa célula fica grande, mas tem que acontecer. Senão não teria as células formadas. Então a meiose, Gabriel, tem que acontecer, tem que terminar, tá? Certo? A meiose tem que ser completada, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui que eu tenho mais umas perguntas. Nos animais, na verdade, né, que tem mamíferos, né, que tem ninhadas, né, a pergunta foi nesse sentido. Então, aí a gente tem que analisar 2 situações, né? Pode ser que exista a liberação de mais de um gameta, e daí seria óvulo mesmo, tá? Só na espécie humana que é ovócito, tá? Nas outras espécies é óvulo mesmo, tá? Daí pode ser que amadureça, né? Que seja liberado do ovário mais de um óvulo, é verdade, mas a formação é a mesma, tá, pessoal? A ovulogênese nos mamíferos é esse processo aqui, tá? Cada gônia vai formar um óvulo. Então, se sei lá, a gata, por exemplo, tiver vários gatinhos, pode ser que seja porque ela liberou vários óvulos. Então, várias gônias passaram por esse processo simultaneamente. Mas na gata, isso é o esperado, tá certo, pessoal? Em muitos mamíferos, se espera que realmente tenham ninhadas. É diferente da espécie humana, tá? Na espécie humana, o que é considerado normal é um ovócito, né? Um gameta de cada vez, tá? Amanda tá perguntando assim, ó. Quando uma mulher não consegue ter filhos, tem algum problema com isso? Pode ser que sim, pode ser que não. É muito relativo isso, tá? Às vezes há um problema na liberação dos gametas, é verdade. Às vezes é uma questão de estrutura física, é o útero, ocorreu a fecundação, mas não consegue se instalar no útero, não consegue se desenvolver. Daí, realmente, né, se é uma situação que uma mulher quer ter filhos e não está conseguindo, ela precisa procurar um médico para orientações, tá bom?
Qualquer coisa vai colocando ali. E se por um acaso alguém fez uma pergunta e eu não respondi, porque às vezes o chat veio para baixo que mais alguém fez outra, repete a pergunta ali, tá? Ou se eu respondi e você não entendeu, repete ali de novo. Mas uma pergunta chegou aqui. Muito bem, uma coisa. O ovosto 2 é N. Uhum. Isso. O material genético não tinha que se dividir? Não, porque olha só, lembra o que acontece. Isso é importante, e é por isso que você precisa perguntar. Se eu tiver que falar 10 vezes, eu vou falar 10 vezes, mas você tem que ter bem claro, isso é importante, tá? Olha só. O que que aconteceu aqui, ó? Deixa eu mudar a cor dessa canetinha que eu tô usando aqui, tá? Deixa eu botar, pode ser um verdinho aqui. O que que acontece aqui, ó? Aqui no ovócito 1 é par de cromossomo, né? Então, tem um par de cromossomo maiorzinho, um par de cromossomo pequenininho, certo? O que aconteceu na meiose 1? Os pares de cromossomos se separaram. Então, ficou, ó, no ovócito 2, um cromossomo grande, um cromossomo pequenininho. E no corpúsculo polar, também, um cromossomo grande, um cromossomo pequenininho. O que que acontece na meiose 2? Separação das cromátides irmãs. Daí vai ficar uma cromátide deste cromossomo grande no óvulo e a outra cromátide no outro corpúsculo polar. Do cromossomo pequenininho, uma cromátide fica no óvulo e a outra cromátide do cromossomo pequenininho fica no corpúsculo polar. Então, na meiose 2, a gente separa as cromátides irmãs. Por isso que continua sendo uma célula N cromossomos, certo? Ok? Ok, acho que deu. Glória, não sei se você entendeu aí, qualquer coisa você me coloca, tá? Certo? Perfeito, valeu, isso mesmo, show de bola. Então, gente, tem mais uma coisinha aqui ainda. Nossa, quanta coisa nessa mesma imagem, né? Ainda temos algumas coisas para discutir ainda. Período de multiplicação, período de crescimento, começa e termina na vida intrauterina. Período de maturação, começou na vida intrauterina, começou só, mas não terminou, tá, gente? Quando nós nascemos, nós meninas, ó, Clarice colocou entre as meninas, não, nós mulheres, então, tá bom? Quando nós mulheres nascemos, os nossos ovócitos 1 já começaram a meiose 1, mas pararam no meio do processo. Lá na primeira etapa, que é a prófase 1 da meiose 1, parou, congelou, e a gente nasceu. E fica assim congelado, vamos pensar o seguinte, inativo, congeladinho, até a puberdade. Quando a gente entra na puberdade, os hormônios sexuais induzem a meiose 1 a terminar. E daí, quando termina a meiose 1, libera o ovócito 2. E é isso que vai sair dos nossos ovários. Ovócito 2. Certo? Tá, e daí o óvulo? O óvulo, na verdade, gente, ele só se forma se tiver fecundação, tá? Senão, não tem óvulo, na verdade. De verdade, de verdade. Por isso que eu disse que o ovócito 2, formado, o que acontece com esse primeiro corpúsculo polar? Ele vai desmanchar, ele vai degenerar. E o ovócito 2, se não for fecundado, morre também, certo? É assim, a vida é assim, certo? A maior parte dos ovócitos 2 vão acabar morrendo, na verdade, porque eles não vão ser fecundados. E se eles não forem fecundados, não termina a meiose 2 e automaticamente não tem nem óvulo formado. Perfeito? Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. É só de que entendeu. Perfeito. Não dá para enxergar direito o amarelo. Ah, tá. Mas o amarelo aqui que eu desenhei, Isabel, foi o amarelo que eu desenhei? Ah, mas esse amarelo que eu desenhei aqui era só umas riscaçadas. Eu só gosto de riscar o slide bonitinho aqui. Era isso, será? Ela disse que não dá para enxergar direito o amarelo. Deve ser isso. Ah, tá. É só nesse sentido. Olha só, eu tinha dito para vocês que eu tinha colocado descrito, tá? Então, olha só o que que eu fiz, porque eu sabia, né, que só falar é muita coisa. Então, ó, período de multiplicação, mitoses, muitas mitoses, isso você tem que saber, tá? Formando quem? As gônias, as ovogônias. Só que não esquece, isso tá acontecendo na vida intrauterina, tá? Ó, termina por volta do primeiro trimestre. Termina o quê? O período de multiplicação. Ele começou e terminou enquanto as mulheres estavam na vida intrauterina. Gente, isso já aconteceu, é isso que você tem que ter claro. Não é que está acontecendo agora, não, já aconteceu,
esse período de multiplicação já se foi. Não tem mais como formar gônias nos nossos ovários. É por isso que nós mulheres vamos entrar na menopausa. Vai ser o dia que essas nossas gônias vão se acabar, literalmente. Todas elas ou morreram ou se transformaram em gametas. E finish. Daí entramos na menopausa. Perfeito? Período de crescimento. O que vai acontecer? Acúmulo de nutrientes. Vitelo, ó. Vitelo são os nutrientes que servem para manter o embrião lá no início do seu desenvolvimento. Isso para qualquer espécie, né, gente, de animal. Você estuda, como eu disse lá na embriologia, você estuda exatamente isso. Você estuda os ovos oligolestos, heterolestos, mediolestos e assim por diante, né? Que é o vitelo. Opa, alguém levantou uma mão, é isso? Ah, quem levantou a mão? Quem levantou a mão? Abaixaram já. Tá bom, obrigada. Se você precisar, pessoal, falar também, tá? Abre o teu microfone, só diz assim, Clarice, quero fazer uma pergunta, não tem problema, tá? Porque a mãozinha eu não enxergo aqui do jeito que eu tô fazendo essa apresentação, tá? Mas a Cecília tá dizendo que já baixaram. Obrigada por ter avisado, Isabel. Seguindo. As ovogônias se transformam em ovócitos primários, né? Depois que acumulam nutrientes, certo? Vai ter uma expectativa, tá, pessoal? Ninguém nunca contou de verdade, mas estima-se que existam aproximadamente 400 mil ovócitos primários. É bastante, na verdade, tá? Bastante ovócitos primários. Significa que todos eles vão formar ovócitos secundários e sair dos ovários? Não quer dizer isso, tá? Mas estima-se que existe essa quantidade. E daí o que acontece, né? Esta fase fica assim, na forma de ovócito primário, até a puberdade, como eu tinha dito para você, tá? Já começou até a meiose, é verdade, mas vai ficar. Se perguntarem para você assim, o que tem no ovário de uma mulher? Agora, o que tem? Ovócito primário, certo? Ovócito primário. Já começou meiose? Já, mas não é ovócito secundário ainda. Então, o que tem lá ainda? Os ovócitos primários, certo? Assim ficará até a puberdade. Na puberdade, daí esses 400 ovócitos, né, primários que tem lá, estima-se também que apenas, olha só, de 350 a 400, era 1000 aqui, ó, aqui é só uma quantidade, eles vão, na verdade, amadurecer e virar gametas. Por quê? Que reduz tanto? Porque é 1 a cada 28 dias aproximadamente. A cada 28 dias, um ovócito primário termina a meiose 1, certo? Vira ovócito 2 e é liberado dos ovários, certo? Daí o que acontece? Ao longo da vida da mulher, 1 a cada 28 dias seria mais ou menos essa estimativa. Mas isso, como eu disse, pessoal, não é número para você decorar, é só para você entender. Tem muitos, alguns desses vão amadurecer. E os outros, Clarice, morrem como qualquer outra célula do nosso corpo. Então, a maior parte dos ovócitos vão morrer ainda na forma de ovócitos primários. Nem vão chegar à idade do período de maturação, formar gametas, formar o ovócito 2 e assim por diante, tá? Essa fase de maturação, ela tem início, né, ou ela marca o início da maturidade sexual nas meninas. Esse processo, né, pessoal, ele varia, assim, às vezes 10 anos, às vezes 11, às vezes 13, às vezes até 15. Então, isso não tem uma data também, tá? A gente costuma dizer que tem um marco. O marco inicial seria a menarca. Estranho, né? O marco é a menarca, isso mesmo. Menarca é quando a menina teve a sua primeira menstruação. A primeira menstruação indica que aquela menina teve o seu primeiro ovócito secundário sendo liberado dos ovários, certo? Então, houve um primeiro processo de maturação, o ovócito primário fez a meiose 1, formou o ovócito secundário e foi liberado do ovário. Daí a menina teve a primeira menstruação e daí, dali para frente, as coisas continuam assim, certo? Teoricamente, elas continuam a cada 28 dias, teoricamente. Principalmente nesse início, é muito irregular isso. Às vezes a menina teve a primeira menstruação, daí fica 2, 3 meses, não vem mais nada, depois vem de novo, e é meio bagunçado. Por quê? Porque isso depende dos hormônios. E os hormônios, a menina começou a produzir. Então, o corpo ainda está se adaptando à presença desses hormônios.
Na verdade, né, pessoal, a puberdade, essa adolescência, essas mudanças comportamentais que tem tanto nos meninos quanto nas meninas, está relacionado a esses hormônios, na verdade. Tanto nos meninos a testosterona, quanto nas meninas o estrógeno e a progesterona. Então, esse chamado momento de rebeldia, né, que às vezes as pessoas falam, né, essa puberdade, essa adolescência, essa aborrecência, não, isso são hormônios, estão mexendo com o corpo fisiologicamente, e aí por isso essas reações, certo? Mas aí, pessoal, no período de maturação, eu preciso que você tenha bem claro, assim, esse ovócito primário, né, ele vai fazer a meiose 1 e vai originar duas células. Eu vou reforçar bem isso. Uma célula é o ovócito 2, a outra é o glóbulo ou corpúsculo polar, certo? Essa célula que a gente chama de glóbulo ou corpúsculo polar recebe poucos nutrientes. A diferença é em termos de nutrientes. Material genético, as duas são células haploide, certo? Ok? O que vai acontecer, então, é que na maioria das vezes, esse primeiro glóbulo polar, ó, tá escrito aqui, ó, ele se desintegra já, certo? Logo em seguida. E nem faz a segunda divisão de meiose. Mas no esquema, pessoal, vai aparecer completo, como eu fiz lá para você. Porque a gente faz o esquema comparando ovulogênese com espermatogênese, tá certo? Então, esse primeiro corpúsculo polar, de um modo geral, ele degenera, tá certo? E o que acontece com a outra célula? A outra célula é o ovócito secundário. Ó, tá lá em cima se você quiser dar uma olhadinha, ó. Primeiro corpúsculo polar, ovócito secundário. O que vai acontecer com esse ovócito secundário? Que é aquela célula que tem bastante nutrientes, né? Ela vai fazer a meiose 2. Quando? Pois é, só se tiver a fecundação, como eu disse para vocês. É esse ovócito 2 aqui, ó, que na verdade vai sair dos nossos ovários. O que a gente chama, na verdade, né, de liberação do óvulo não é óvulo de verdade na espécie humana, é esse ovócito 2, certo? Mas se eu pensar no processo, vai ocorrer no ovócito 2, né? A formação, então, a meiose 2, é isso aqui, ó, desculpa, tem um erro aqui, ó, eu vou arrumar, inclusive. Isso aqui é meiose 2, tá, pessoal? Na meiose 2 é que eu vou formar o óvulo e o segundo glóbulo ou corpúsculo polar, tá certo? Para terminar o processo, como eu disse. Só que isso, na verdade, na maioria das vezes, nem termina, ó. Gônia, as gônias, ó, mitose aqui no período germinativo, período de proliferação, período de crescimento, meiose 1, um corpúsculo polar, um ovócito 2, meiose 2, o óvulo e o outro corpúsculo polar, ó, 3 corpúsculos polares aqui no final. Mas esses 3 aqui não conta, certo? Por que que não conta, Clarice? Porque não são gametas, tá, pessoal? Só por isso, ok? Certo? Então, nessa fase de maturação, o que a gente tem aqui de importante... Peraí, tem um monte de pergunta aqui. Não, as perguntas já foram. Ai, meu Deus, acho que me perdi. Acho que me perdi aqui. Gabriel, tu tinha me perguntado aqui alguma coisa de cromossomo. Já foi isso, será? Gente do céu, acho que eu não tinha visto essa pergunta. Tem 23 cromossomos no ovócito 2 e no óvulo 23 também, cromossomos 23. A diferença, vou voltar aqui no esqueminha que fica mais fácil de você ver. Qual que é a diferença aqui? Eu não tinha visto essa pergunta, desculpa, Gabriel. Ó, tem 23 cromossomos no ovócito 2? Tem. Só que são 23 cromossomos que estão duplicados, certo? 23 cromossomos duplicados. Duplicados significa o quê? 2 cromátides cada uma. N é um cromossomo de cada tipo. Só que cada tipo de cromossomo tem 2 cromátides ainda. E daí o que eu preciso? Separar essas cromátides. Tá certo? Ok? Galera, isso mesmo. Qualquer coisa que você tiver de dúvida em relação a isso, me pergunta, porque, como eu disse para você, isso é a base da genética. Se você tem dificuldade de entender isso, daí você vai se perder lá nessa história de material genético do gameta masculino com material genético do gameta feminino, tá bom? Masculino e feminino. Perfeito. Eu acho que já tinha ido antes essa pergunta, Gabriel, desculpa. Só que agora que eu vi aqui, que eu fui dar uma olhadinha no chat. Isso. Ah, tá. Já foi. Ok, então não temos mais nenhuma pergunta por enquanto. Ok. Obrigada, Gabriel. Desculpa aí, tá? Não ter respondido antes, é que eu não tinha visto mesmo. Perfeito. Seguindo aqui, já estávamos nessa história. No período de maturação,
O que a gente tem de diferente em relação à espermatogênese? Gente, a diferença principal aqui é a divisão do citoplasma, que é desigual. Aqui eu formo células de tamanhos diferentes. Lá na espermatogênese não era assim, lembra? Formava espermatócitos 2, formava espermátides, todas iguaizinhas. Ia formar 4 espermatozoides. E aqui não é isso. Então, o resultado final é que depois que eu passei pela meiose 1, pela meiose 2, eu vou ter um único óvulo. E para ter um único óvulo, é porque essa divisão do citoplasma não foi igual. Ou seja, metade do material genético vai para uma célula, metade do material genético vai para outra. Mas o citoplasma não é assim, certo? O citoplasma não se divide meio a meio. Fica o citoplasma com os nutrientes numa célula e a outra célula fica praticamente sem nutrientes, certo? A pergunta ali foi em termos de fecundar o corpúsculo polar. Bom, pessoal, a fecundação, ela é um processo que acontece por acaso, certo? Então, sei lá, a hora que, vou voltar no esquema, né? A hora que aconteceu a formação do ovócito 2, formou um corpúsculo polar também, certo? O espermatozoide, ele vai chegar e vai encontrar o ovócito. Tá, mas se ele encontrou o ovócito, sei lá, poderia encontrar o corpúsculo polar também? Sei lá, como eu disse, é por acaso que os dois vão se encontrar, né? Estão lá juntos, estão no corpo, podem se encontrar. Até poderia, de repente, em teoria, até poderia. Se esse corpúsculo polar tivesse vivo ainda, o espermatozoide chegou, ele poderia fazer a fecundação? Sim. Tá, tudo bem. Vai desenvolver alguém aí? Não, daí não. Por que não, Clarice? Porque não tem nutrientes para isso. Lembra que a fecundação está acontecendo na tuba uterina. Tá, daí depois da fecundação, formou a célula ovo-zigoto, tem que se dividir, formar 2 blastômeros, 4, 8, 16. Isso tudo na tuba uterina. Quem está fornecendo nutrientes para isso acontecer? O ovócito, certo? O ovócito está fornecendo os nutrientes, tá, gente? Eu botei essa imagem porque outro dia alguém tinha me perguntado sobre a entrada de vários espermatozoides, né? Olha só, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem uma estrutura chamada de corona radiata, né? Zona pelúcida, células foliculares. Isso aqui, ó, impede, tá? A entrada de novos espermatozoides depois na fecundação, certo? Então, por isso que a fecundação sempre vai ser um ovócito, um espermatozoide. Já tá, na verdade, terminando aqui a história, tá? O espermatozoide, lembra que ele tem que ter o acrossomo, né? Para poder entrar no ovócito, senão ele não vai conseguir entrar, certo? E daí o que vai acontecer? Um ovócito, um material genético. Um espermatozoide, um material genético, certo? A fecundação sempre vai acontecer com isso. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho dos gêmeos, tá? E daí para reforçar exatamente isso. Os gêmeos não tem nada a ver com um óvulo ser fecundado por 2 espermatozoides ou coisa parecida, tá, gente? Daí aqui, depois disso, já viria um exercício, que não vai dar tempo de novo para a gente fazer, mas tudo bem. Fica como sugestão para você. E tem uma listinha aqui também, ó, certo? Que seria para você fazer aqui em relação, né, pessoal, ao material, tá? Eu vou, claro, já estou esgotando aqui, né, meu horário para variar, né, gente? Então, vou dizer para vocês que vocês podem ir saindo, tá? À vontade. Muito obrigada, tá? Qualquer coisa a gente volta a se falar ainda, tá? O assunto continua, tá, gente? Beijos, tá? Eu falo na próxima aula um pouquinho de gêmeos, ainda falo um pouquinho sobre essa maturidade do ovócito, tá? Tchau, tchau, pessoal. Beijos. Até sexta. Nos falamos na sexta. Beijos, beijos. Tchau, tchau, gente. Podem ir saindo, isso. Grande beijos. Fiquem bem, tá? Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vou encerrar aqui, tá? Quando eu encerrar, vocês todos vão cair, hein? Beijo, gente.